Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Primeiro, grande nuvem aqui é a ideia de uma multidão. Nós temos a rodear-nos de uma multidão. Essa é a ideia de uma grande nuvem. É uma multidão. Mas veja, ele não usa a palavrinha uma grande nuvem de exemplos. Embora ele esteja usando pessoas como exemplos. Mas ele usa uma outra palavra. Ele está dizendo que essa grande multidão é uma testemunha. Veja que mais à frente, aqui ainda no verso 1, o autor vai introduzir a ideia de que esses receptores da carta estão numa corrida. Ele vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor traz aqui a essa igreja a imagem dos esportes gregos, daqueles grandes esportes que estavam em alta, as Olimpíadas, que eles estavam acostumados a participar, a assistir, aqueles jogos e competições que estavam em alta. Ele faz uma comparação da nossa vida com a corrida que é corrida nos estádios, nos jogos. E veja o que ele diz. Ele diz que essa grande nuvem é uma testemunha. Irmãos, eu confesso para vocês, apesar desse texto ser um dos meus textos prediletos, eu jamais tinha entendido essa imagem até me preparar para esse sermão. Veja, o autor está dizendo que nós estamos nessa corrida e que essa multidão que foi dita aqui no capítulo 11 está na arquibancada. Eles são testemunhas. Ele traz a ideia que essa lista de nomes do capítulo 11 são testemunhas da nossa corrida. É como se nós estivéssemos ali na pista, na corrida, correndo, e a gente olha para a arquibancada e vê ali Abraão, vê Isaac, vê Jacó, vê Raabe, e todos esses nomes que foram citados no capítulo 11. Todos esses heróis da fé estão agora assistindo, estão agora testemunhando a nossa própria corrida. Imagine você, correndo ali, cansado, pensando em desistir, fatigado, e aí você olha para a arquibancada e vê Noé. Noé assistindo ali a corrida. Noé com todas as suas cicatrizes, que durante 120 anos ficou construindo uma grande arca. 120 anos pregando e avisando aquela geração de que a vingança de Deus viria, mas que ninguém o ouviu. O próprio Noé está agora na arquibancada assistindo a sua corrida e dizendo, vamos, não desanime, continue. Você olha e você vê Raabe, aquela que outrora era prostituta, aquela que se livrou do seu povo, da sua cultura e arriscou a sua própria pele pela fé no Deus de Israel. Raabe olha para você agora e diz, não desanime, vale a pena, continue. Você está correndo, cansado, fatigado, cheio de cicatrizes, mas você olha para a arquibancada e você vê também Sansão. Sansão com seus olhos vazados, marca do seu pecado, da sua fraqueza, mas também que está ali porque recusou-se a se render e morreu uma morte de fidelidade a Deus. O autor está dizendo, olha para a arquibancada. Vocês têm muitos exemplos, homens e mulheres na história da igreja, que suportaram suas dores, seus labores e completaram as suas carreiras com fé e com esperança. Olha para aqueles que já terminaram a carreira. Essas grandes pessoas, esses grandes heróis que você encontra. Olha para essas pessoas, lembre-se deles. Essas pessoas agora são testemunhas da sua própria carreira. Eles já terminaram. E é como se agora eles estivessem gritando o seu nome, dizendo, vamos, vamos. Não desista, falta pouco, vale a pena. A linha de chegada está logo ali. Não pare agora, não se fatigue agora. Continue. Talvez você olhe para a arquibancada e você encontre ali outros heróis. Talvez heróis mais próximos de você, que já partiram. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm vários heróis de fé. Pessoas que foram usadas por Deus para levar o evangelho até você. Pessoas que oraram por você. Pessoas que te ensinaram a viver uma vida de piedade. Talvez um pai ou uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, um colega de trabalho. Pessoas que Deus usou para te conduzir no caminho da graça. Talvez você tenha um herói da fé que você nem imagine.
Talvez você tenha um tataravô, uma tataravó que orou por você, que você nunca nem conheceu. Mas que ela, de joelhos, apresentava em oração os seus netos e os filhos dos seus filhos e as gerações a seguir. E talvez eles oraram por você, para que você hoje estivesse aqui, ouvindo a palavra de Deus. E você até hoje colhe frutos do legado de gerações que passaram antes de você e apresentaram você em oração. E você hoje vivencia a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, que diz lá em Deuteronômio 5:10, que Deus diz que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você não faz ideia do legado que você carrega, de quantas pessoas que viveram antes de você e que oraram por você. E que se de alguma forma esse evangelho chegou até você é porque houve pessoas que viveram antes de você, que morreram, sofreram, mas que viveram uma vida de fé. Então talvez você olhe para essa arquibancada de testemunhas, essa grande nuvem de testemunhas, e não veja ali talvez somente Abraão, somente Sansão, somente Davi, mas talvez você olhe e veja ali o seu pai ou sua mãe que já partiram, pessoas que marcaram a tua vida, apesar das lutas deles, apesar dos pecados, das dificuldades dessas próprias pessoas, mas pessoas que marcaram a sua vida com uma vida de fé, com uma vida de piedade. O autor está então fazendo elevar os nossos olhos para essa plateia e dizendo, eles são testemunhas da corrida de vocês. Veja, irmãos, que de alguma forma é um olhar até constrangedor, né? Imagine você correndo a sua carreira, vendo Abraão olhando para você, vendo Davi olhando para você, dizendo, é constrangedor correr essa corrida, mas é isso que o autor está dizendo, é constrangedor mesmo. Não desista. Olhe quem está assistindo, olhe as testemunhas que há na sua própria carreira. Se eles não desistiram, nós também não desistiremos. E perceba que a corrida aqui que é usada, talvez não se assemelhasse a essa corrida de velocidade. Sabe, essas provas de velocidade, 100 metros, 200 metros, aquela que o atleta dá um tiro e logo ela termina. Não, irmãos, nossa corrida se assemelha mais àquela prova de revezamentos. Aquela em que cada corredor avança, levando consigo um bastão. E quando ele completa a sua carreira, quando ele completa essa etapa, ele então entrega ao próximo esse bastão, para que o próximo continue a corrida. Essa grande nuvem de testemunhas que nós olhamos, são pessoas que correram e levaram o bastão, e passaram o bastão adiante. E agora esse bastão chegou na tua mão. Esse bastão está agora na tua mão para que você viva uma vida de fé. Para que você também não desista frente aos obstáculos que há pela frente. Quando você olha para essa grande nuvem de testemunhas, saiba você que todas essas pessoas levaram o bastão em suas próprias corridas. E de alguma forma inexplicável, esse bastão passou da mão de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de cada uma daquelas personagens. E chegou na nossa mão. E agora em nossa própria vida, nós levamos esse bastão. E muitas vezes a gente quer desistir. A gente quer abandonar, a gente quer largar o bastão para lá e jogar tudo para o ar. E fazer como diz o Salmo 2. Rompamos com os grilhões. Abandonemos. Está difícil demais, a minha corrida está difícil demais. Há lutas demais para eu vencer. Mas a gente olha para esse olhar constrangedor desses que viveram antes da gente. Que entregaram o bastão na nossa mão. Que completaram a carreira, dizendo, não desistam, vamos, continuem, falta pouco, corra porque o prêmio é muito maior do que aquilo que você possa imaginar.